Sejam todos bem-vindos à aula 5 do módulo 3 da unidade 2 do curso de Inteligência e Contra-Inteligência de Segurança Pública e Privada. Nesta aula, vamos falar sobre a atividade da inteligência voltado aos assuntos institucionais. Quando falamos sobre assuntos institucionais, estamos nos referindo a todos os assuntos internos de interesse da organização, ou seja, nós vamos entrar na seara de interesse imediato da alta administração, onde o foco é a governança corporativa e todas as atividades ou processos que possuem vínculo direto com o planejamento estratégico organizacional. Em outras palavras, os assuntos institucionais englobam tudo o que diz respeito à organização, desde a gestão de ativos, cadeia de suprimentos, contratos, departamentos, estratégias, finanças, informações, insumos, oportunidades, pessoas, procedimentos, processos, projetos, riscos e sistemas, e até o acompanhamento de leis, de normas, de políticas, regulamentos e a própria movimentação do mercado ou do segmento de atuação da instituição. Nós podemos, então, compreender que os assuntos institucionais são muito abrangentes e cada empresa possui suas particularidades. Então, não há como a gente estabelecer um padrão único ou uma referência única de abordagem para a produção de conhecimentos. As referências de campos de conhecimento a serem exploradas em cada organização vai depender exatamente do contexto que essa organização está inserida. Isso se refere à conjuntura política, social, cultural, econômica, quer seja no âmbito local, regional, nacional ou até internacional. O Tribunal de Contas da União apresenta um framework que nos possibilita ter uma visão sistêmica de um processo genérico, onde é possível notar que a atividade de inteligência voltada aos assuntos institucionais pode se iniciar com o acompanhamento e checagem dos fornecedores, deve prosseguir aí com a avaliação dos insumos, Insumos aí nós estamos nos referindo, são as entradas de materiais, serviços, dados e informações. Daí ele perpassa pelo acompanhamento do processo de agregação de valor, que engloba todos os requisitos, como leis, normas, regras internas, procedimentos operacionais e qualidade. Engloba ainda os recursos de transformação, que são os funcionários, os equipamentos, as instalações, os sistemas e softwares e até mesmo o próprio processo de transformação, que são as atividades que geram os bens ou os serviços. E depois, esse framework ele finaliza com o monitoramento dos produtos que serão os bens ou os serviços a serem destinados aos clientes internos ou externos. É importante destacar que a atividade da inteligência voltada aos assuntos institucionais é tão ampla que engloba inclusive a segurança dos assuntos internos, que por sua vez se articula com todas as demais áreas organizacionais. Porém, para efeito de estudos de inteligência, tratamos este tema de forma separada, em razão da sua complexidade ou extensão. A atividade de inteligência voltada aos assuntos institucionais tem a função de checar, acompanhar ou monitorar se todas as atividades, processos, sistemas e ciclos organizacionais estão de acordo com uma estratégia organizacional ou de acordo com o que foi proposto no planejamento. Existem diversas formas de realizar a checagem e a obtenção de produzir conhecimentos voltados aos assuntos institucionais. Como exemplo, nós podemos mencionar as ações de identificação de riscos e de acompanhamento, auditoria, inspeção, levantamento e monitoramento de cada atividade ou processo organizacional.
Como exemplo de conjunturas que podem afetar aos interesses institucionais e, portanto, devem ser objetos de produção de conhecimentos para subsidiar o processo decisório, nós podemos mencionar as questões relacionadas ao compliance ou ocorrências judiciais. Temos ainda vários outros exemplos, por exemplo, as expressões da mídia e da opinião pública, os movimentos internos de ordem política, os movimentos sociais ou populares dentro da organização, os movimentos de ordem trabalhistas, né? Aí eu estou falando dos colaboradores, sejam eles funcionários ou terceirizados, e as ocorrências internas. Pois bem, caros colegas, nesta aula, percebemos que a atividade da inteligência voltada aos assuntos institucionais engloba todos os assuntos internos de interesse da instituição e que possuem vínculo com a estratégia organizacional. Nós vislumbramos que, independentemente de se tratar de um órgão público, de uma indústria ou de um comércio de bens ou de serviços, todas as organizações devem ter uma leitura precisa de suas entradas, do seu processo de transformação e de suas saídas. E daí, neste contexto, deve ter uma atividade de inteligência que produza os conhecimentos necessários para subsidiar o processo decisório no que diz respeito ao cumprimento da estratégia organizacional. Nós notamos ainda que a atividade de inteligência voltada aos assuntos institucionais tem a função de acompanhar e de monitorar se todas as atividades, se todos os processos, sistemas e os ciclos organizacionais estão de acordo com a estratégia organizacional. E isso pode ser feito mediante as ações de identificação de riscos e de acompanhamento, auditoria, inspeção, levantamento e monitoramento de cada atividade ou processo organizacional. Por fim, nós conhecemos algumas conjunturas que podem afetar os interesses institucionais e, portanto, devem ser objetos da produção de conhecimentos para subsidiar o processo decisório. E assim chegamos ao final de mais esta aula. Espero lhe encontrar na próxima aula, onde falaremos sobre a atividade de inteligência voltada aos assuntos conjunturais. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima aula.